Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim e não se desapega do seu pai e da sua mãe, sua mulher e os seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos juntos uma Ave Maria, pode ser sentados mesmo, pedindo a Nossa Senhora que interceda pelo aumento da nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, seja de Cristo. Amém. Podemos cantar mais uma vez o refrão do Salmo de hoje? Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. E aquele povo percebeu que Jesus era para eles também um refúgio, aquela multidão grande. Qual o padre que, olhando essa multidão, não ficaria contente? Falar: que beleza, louvado seja Deus, olha, uma grande multidão. Só que Jesus não olha com os olhos nossos, ele olha o coração. E aí, ele, olhando aquela multidão, percebeu que, sim, muitos tinham razões para estar seguindo a ele, mas não eram razões suficientes. Alguns talvez porque tinham recebido uma graça, um alívio, uma cura, tinham recebido, acolhidos por Jesus com ternura, talvez. Porém, se eles não crescessem no amor de Deus, eles não iriam perseverar até o final, como de fato não perseveraram. Aquela multidão que acolheu Jesus, Hosana, filho de Davi, depois disse: crucifica-o. Para a gente entender isso aqui, uma comparaçãozinha, uma coisa bem concreta, lá na terra do Tiago, nosso postulante no Amazonas, lá nós temos o nosso barquinho. Certa vez, antes de viajar para o Jaú, acho que foi para o Jaú, uma viagem longa, tivemos que fazer uma retífica do motor do barco, para que o eixo foi retirado, foi colocado numa empresa especializada para ficar bem direitinho.
compramos outras peças, colocamos. No entanto, na volta, foi colocado no carro com o tripidar da viagem. Quando colocamos o eixo de novo, o barco começou a pular. Mas por que esse barco está pulando? Está tremendo. E olha daqui, olha dali, o que foi? O que deixamos sem encaixar tal? Quando foi ver, o eixo na viagem, ele estava mal colocado no carro, o peso dele fez com que ele perdesse certinho o prumo, e ficou, então, o que deveria estar no centro, não estava mais no centro. E o que acontece? Trepidação, né? Então, na nossa vida é a mesma coisa, meus irmãos. Se aquilo que deveria estar no centro não está no centro, prepare-se para as trepidações. Ou seja, qual é o centro? É o amor de Deus, desejar fazer a vontade de Deus, desejar a todo preço a salvação e fazer a vontade de Deus, o amor de Deus no centro. Se ele está no centro, cada coisa vai estar no seu lugar, não é? Tantas pessoas já perceberam isso, e nos momentos de crise, talvez de um amor humano que é falho, buscaram um refúgio na graça, no amor de Deus, e puderam cantar, recebendo essa força, aquilo que diz o Salmo de hoje. Podemos cantar mais uma vez? Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Não teve momentos em que na vida tivemos vontade de chutar o balde, jogar tudo para o céu, jogar tudo para o alto? Né? Tantas vezes, e o amor de Deus foi esse refúgio que fortaleceu a nossa vida. Né? Tem um testemunho aqui de uma pessoa da comunidade de vocês, bem interessante, né? Que fala no matrimônio, que o marido perseguia um pouco os trabalhos da igreja, a pessoa era muito de Deus, e aquela perseguição, aquela pressão, fala assim, Deus chegou a falar: Senhor, olha, eu não quero outra pessoa não vou ficar em pecado, não vou juntar com outra pessoa não, mas se o Senhor quiser, para eu ficar mais livre para as tuas coisas, eu vou me separar. Aí ela entrou para o quarto, foi rezar, aí chegou lá e pediu assim: Senhor, mas dê uma palavra para eu saber o que eu tenho que fazer, mas dê uma palavra bem clara, porque eu sou muito burrinha, né? Aí rezando, depois abriu a Bíblia ao acaso, e o olhar dela pousou em um subtítulo do Evangelho de Marcos, que dizia assim: o matrimônio é indissolúvel. Pronto, bem claro, né? Então, o amor de Deus, em primeiro lugar, que depois fortaleceu aquilo que deveria ser legítimo, um sacramento, o amor humano, né? Tantas vezes experimentamos isso. Cantemos mais uma vez o refrão do Salmo. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Segunda leitura de hoje, uma máquina pesada, um trambolho histórico que é difícil de se consertar, a escravatura. Na carta de São Paulo a Filemon, Onésimo era o escravo de um cristão chamado Filemon, e fugitivo, aliás, talvez ele nem era cristão ainda, Filemon, e Onésimo menos ainda, mas encontrou com Paulo na prisão,
E como é que Paulo, o cristão, vai lidar com essa situação da escravatura? Coisa que no Brasil só foi sanado há mais de 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos, né? E aqui, imagina, na época de Paulo, uma estrutura social, como é que ele ia contra isso? Mas colocando o amor de Deus no centro, como as coisas se foram para o lugar? Aquele cristão, aquele escravo foi batizado, se tornou não só uma coisa, mas um templo do Espírito Santo. Cristão, e São Paulo manda para Onésimo, para Filemon, dizendo que, ó, Filemon, você, se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar a caridade, né? Se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar. Mas lembra-te que tu deves a tua vida a mim, porque Paulo foi também instrumento da conversão dele. Você deve a tua fé a mim. E ali, ele é mandado, não como mais como escravo, mas como irmão no Senhor. E aquela estrutura pesada, pesadíssima, foi aos poucos sendo sanada por dentro, né, pelo cristianismo, pelo amor de Deus. E sendo que aqui no Brasil foi uma católica, né, Princesa Isabel, que ali o fez. Então o amor de Deus que vai sanando todas as estruturas pesadas. E cantamos mais uma vez o refrão do Salmo. Podemos cantar mais uma vez. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Então, assim como quem quer empreender uma viagem longa, precisa, quem tem carro vai até coloca balanceamento das rodas para que o eixo fique no centro lá, o barco a mesma coisa. Se deixasse fora do centro ia pular tudo, as peças, cada uma para um lado, né? E assim também na vida religiosa. São Vicente Pallotti vai dizer, os postulantes ali, né, quem quer que entre na congregação deve ser movido pelo amor de Deus e do próximo, e para salvar a sua alma com mais facilidade. Então essa reta intenção. E muitas vezes Deus é tão misericordioso que às vezes a pessoa entra não com essa reta tão clara, essa reta intenção. Eu vi, foi acolhido por determinado padre e ele me tratou bem. Eu fui num show do Padre José, ele cantou lá uma musiquinha bonitinha que me tocou o coração, não sei o que. Achei legal esse negócio aí, né? Se for só isso, Jesus vai olhar para trás e vai falar, não vai chegar até o fim. Então, Jesus não está desanimando a multidão, quando diz, quem não me prefere ao irmão, à irmã, ao pai, à mãe, ao filho, até a si mesmo. Ele não está vendo aquela multidão e dizer, olha, vou esnobar, eu não quero que vocês sigam. Não, ele está como que fazendo uma retífica nesse eixo, e colocando aquilo que é para estar no centro, no centro. Mas isso para nós é impossível. Só assim como um eixo precisa ser aquecido no torno e depois ser retificado, assim nós precisamos da graça do Espírito Santo para aquecer o nosso coração, para que o amor de Deus esteja no centro. Aos homens isso não é possível, mas a Deus tudo é possível. Por isso precisamos de momentos mais fortes da oração. Se não estamos em estado de graça, aí a primeira coisa, claro, vou me confessar, se é porque é o Espírito Santo que em nós é que vai gerar esta retidão.
Então precisamos estar na graça de Deus e pensamos então nessa Santa Missa, que é também vocacional, para que nós tenhamos o amor de Deus em primeiro lugar e aguentemos, mesmo se tiver aqui no país alguma provação no futuro, como estamos tendo na Nicarágua, perseguição à igreja, lá meu irmão, quem não tem Jesus no centro, vai pular fora, na perseguição, e Lucas escreveu esse evangelho numa época de perseguição. É hora de deixar com que o Espírito Santo retifique as nossas intenções, a nossa vida. Vamos pedir, cantemos mais uma vez esse refrão do Salmo. Vamos assim em silêncio um pouquinho, pedir: Senhor, minha caminhada é longa, ainda tenho um caminho grande pela frente, para que eu persevere. O Senhor tem que ser a minha torre, o meu refúgio, e cada amor humano vai estar no seu lugar, cada parte da minha vida vai estar no seu lugar, se o centro for o centro, a vontade de estar na tua graça, de não ficar em pecado grave, e mais do que isso, de crescer no teu amor. Cantemos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Só terminando, São Gregório Magno, ele comenta esse último pedacinho do evangelho de hoje, dizendo que um exército que vai com 10 mil, vem outro com 20 mil. Ele dizia assim: muitos cristãos vão só com 10 mil, quer dizer, vão com um dos mandamentos apenas, ou só com o amor do próximo, ou só com o amor a Deus. E o outro vem com 2 mil, quer dizer, Nosso Senhor quer de nós o amor a Deus e ao próximo. Então mande os emissários. Quais são os emissários que nós temos que mandar? Se me falta o amor a Deus, eu tenho que, me confessar, eu tenho que estar um momento mais em oração. Se me falta o amor ao próximo, então eu tenho que caprichar mais nas obras de misericórdia. Vamos pedir agora que, nesse momentinho de silêncio, que possamos, com a graça do Espírito, ir retificando o que falta na nossa vida. Um momentinho de silêncio.